Boas pessoal, aqui estamos nós mais uma vez e hoje estou aqui para falar do último jogo do Porto contra o Boa Vista e este foi o 11 inicial e como habitual vou falar aqui da performance dos jogadores, atribuir as notas, ao treinador também e falar da performance global da equipa. Ao Diogo Costa atribuiu um 6, ele não teve um jogo muito complicado, pois o Boa Vista não fez muitos remates à baliza, no entanto teve uma saída em falso após um cruzamento e se não fosse o Zé Pedro poderia ter sido golo. Fez uma boa defesa após um contra-ataque rápido do Boa Vista e também fez outras duas ótimas defesas até perto do fim do jogo, mas esse lance foi anulado por fora do jogo. Ao Zé Pedro atribuiu um 8, para além daquele corte crucial de cabeça que evitou o golo do Boa Vista. Após a saída em falso do Diogo Costa, ele esteve bem defensivamente e depois empatou a partida com uma cabeçada perfeita e também ainda esteve perto de bizar após fazer dois remates fortes fora da área. Ao Otávio atribuiu um 7, também esteve bem defensivamente e evitou um possível golo com um excelente corte de cabeça após um cruzamento promissor. No entanto, levou um amarelo após uma falha individual no meio campo, logo decresce aí um pouco a nota e depois assistiu o Zé Pedro para o empate, apesar de não ter sido aquilo que ele pretendia. Ao Martim Fernandes atribuiu um 7, ele esteve envolvido em várias jogadas perigosas e esteve forte nos duelos. Ao Wendel atribuiu um 6, ele fez um jogo discreto, mas cumpriu com o pedido e esteve muito bem nos passes. Ao Varela atribuiu um 7, ele envolveu-se na partida, criou perigo no ataque e também esteve muito bem nos passes, no entanto esteve fraco nos duelos. Ao Nico Gonzalez atribuiu um 6, ele fez um jogo competente, principalmente a nível defensivo, mas falhou uma oportunidade flagrante dentro da área e não se envolveu assim tanto no ataque como noutros jogos. Ao PP atribuiu um 8, dos melhores na partida, ele esteve sempre muito envolvido no ataque e criou algumas chances bastante perigosas, como aquela que ele rematou à trave, e depois também defensivamente esteve bem, esteve forte nos duelos e terminou o jogo a defesa direito, mais uma vez mostrando a sua polivalência. Ao Galeno atribuiu um 6, foi um jogo em que ele não apareceu muito, mas quando apareceu até criou algum perigo, criou uma boa chance após um passe a rasgar para Francisco Conceição e depois perto do fim do jogo teve também um bom lance individual em que colocou a bola no meio da área, mas nenhum dos colegas aproveitou. Ao Francisco Conceição atribuiu um 8, ele criou várias oportunidades com ótimas jogadas individuais, no entanto desperdiçou uma delas, que era muito boa, após um passe de Galeno, e depois acaba o jogo a fazer o cruzamento perfeito para o Taremi marcar o segundo golo. Ao Evanilson atribuiu um 5, ele passou um pouco ao lado do jogo e só fez um remate. Ao Taremi atribuiu um 8, ele entrou bem na partida e fez a equipa ir para a frente e também esteve envolvido em vários lances promissores e depois esteve no sítio certo para marcar o golo da reviravolta. Ao Namazo atribuiu um 6, ele esteve perto de marcar o segundo golo do Porto, mas rematou à malha lateral e não falhou passes desde que entrou, portanto atribuo-lhe aqui a nota standard. Ao Sérgio Conceição atribuiu um 7.5, ele preparou bem a equipa para criar várias ocasiões de golo e para controlar o jogo, no entanto o Boa Vista acabou por marcar primeiro e ele depois teve de arriscar tudo e colocar em campo muitas unidades ofensivas. No resultado final 2-1, o Porto esteve por cima na primeira parte, principalmente nos primeiros 15 minutos, mas não conseguiu criar nenhuma situação flagrante de golo. Depois do intervalo a equipa melhorou, mas o Boa Vista foi mais eficaz e marcou o primeiro. Depois disso as duas equipas lutaram com bastante garra, mas o Porto conseguiu criar mais oportunidades que o Boa Vista e acabou por ser um justo vencedor. E foram estas as minhas opiniões sobre este jogo. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e como sempre espero que tenham gostado.